Aqui, meus irmãos, nós vamos continuar meditando na palavra do Senhor, na série que começamos algumas semanas atrás, cujo título é Simplicidade e cujo subtítulo é Trocando o Entulho do Mundo pela Simplicidade do Evangelho. E nós estamos fazendo uma investigação na Escritura Sagrada sobre vários aspectos da nossa vida que clamam por mudanças, sobretudo mudanças que nos levem a uma vida mais simples. Eu tenho partido do pressuposto que, de fato, a vida de muitos de nós tem sido entulhada por muitas coisas que não dizem nada ou que não dizem respeito ao Evangelho. E estes entulhos acabam nos afastando do propósito do Senhor para a nossa vida. E nós precisamos, então, parar, pensar, analisar, avaliar, refletir e tomar decisões sérias acerca das escolhas que nós estamos fazendo. E hoje eu vou falar sobre um tema bem complexo e não tenho a pretensão de esgotá-lo, né? Como nunca tenho a pretensão de esgotar tema nenhum. A nossa proposta é examinar um texto bíblico e falar sobre o significado da vida que nós encontramos na simplicidade. Então esse é o tema da nossa meditação de hoje e eu vou convidar você a ler um texto que está no livro da Bíblia que mais discute esse tema, o sentido da vida, o significado da vida, que é o livro de Eclesiastes. No capítulo 12, na conclusão do livro, no versículo 13 e no versículo 14, nós lemos as seguintes palavras do pregador, aquele que escreveu o livro de Eclesiastes. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E eu começo, como sempre comecei nessas últimas semanas. Hoje eu vou fazer uma apropriação cultural, né, porque essa citação que eu vou fazer aqui, o Jonatas fez na primeira aula do curso de férias, que foi sobre a história de Sísifo, ou a rocha de Sísifo. Eu já falei aqui do nó górdio, já falei do lenço de Desdémona, já falei da espada de Damocles. E hoje eu quero chamar a sua atenção e usar como introdução dessa nossa discussão mais esse mito grego, que é a história de Sísifo. Rapidamente, né? Eu não vou entrar em detalhes, depois você pode ler Homero, Ilíada, Odisseia, e você vai encontrar todos esses mitos lá. E Sísifo era um camponês, e ficou conhecido na mitologia, a história dele, como sendo uma pessoa extremamente sagaz, extremamente espirituoso, tão espirituoso que ele enganou os deuses, enganou Zeus, enganou Hades, enganou vários deuses, e por conta disso, depois de várias indas e vindas, enganou até a morte, numa ocasião em que ele morreu, mas combinou com a sua esposa de não sepultá-lo, porque segundo a tradição grega, enquanto ele não fosse sepultado, ele não estaria prisioneiro do Hades. Então ele chegou no Hades e falou com a divindade do Hades que queria voltar, porque ele queria vingar-se daqueles que não sepultaram o seu corpo. E voltando dos mortos, ele acabou se escondendo, fugindo, até que por fim ele foi encontrado e foi levado de novo para o mundo dos mortos, e ali ficou preso e condenado. Condenado a quê? A rolar uma rocha todos os dias até o cume de uma montanha. E quando ele chegasse no cume da montanha, a rocha rolaria de novo para o chão. No dia seguinte, ele levantava cedo e rolava a rocha para o cume da montanha. No fim do dia, a rocha voltava para o sopé da montanha, e esse esforço e esse trabalho repetitivo, acabou se tornando o símbolo da inutilidade de muitas coisas na vida.
o símbolo dos trabalhos exaustivos e inúteis que nós fazemos na nossa vida. Mas eu quero usar esse mito aqui para ilustrar o que é verdade na vida de muitas pessoas. A vida se tornou uma repetição infindável de ações sem nenhum sentido, ou de ações que as pessoas fazem esperando encontrar algum sentido na vida. Você se levanta cedo, vai trabalhar, volta no fim do dia, no dia seguinte vai trabalhar, e você elege muitas coisas dessa vida que você persegue no afã de encontrar nelas um significado, um sentido para a vida. Muitas vezes nós vivemos assim como Sísifo, condenados à repetição, à mesmice e à falta de significado. Séculos depois foi o filósofo fundador do existencialismo, o francês Albert Camus, que releu essa história e interpretou essa história exatamente como significando a rotina diária, que não tem nenhum sentido e que torna o homem escravo de um sistema que o exaure, mas que não dá nenhum significado para a sua vida. Eu acredito que se nós parássemos hoje mesmo e perguntássemos qual é o significado daquilo que fazemos, talvez nós ficaríamos com uma dificuldade de encontrar resposta para muitas dessas coisas. E embora nós não tenhamos combinado, as aulas da escola dominical com as nossas mensagens aqui de domingo à noite, Deus conspirou de tal maneira que os temas se entrelaçam de tal maneira que nós temos aprendido de manhã que precisamos mesmo encontrar no serviço a Deus o significado para a nossa vida, para o nosso trabalho, estabelecer os nossos alvos e assim por diante. E hoje eu quero convidar você então a pensar sobre isso. Há significado na vida? Se há significado na vida, como encontrá-lo? Ou onde ele está? E não se engane, consciente ou inconscientemente, essa pergunta faz você se movimentar todo dia. Talvez você ache que o significado está no dinheiro, ou talvez você ache que o significado está na família, você acha que o significado está na carreira, está na fama, está no sucesso, está no conforto, está no prazer, está no lazer, e você vive em torno ou em busca daquilo que você pensa dará significado para a sua vida. Como sempre, eu sou tradicionalista, começamos aqui com as nossas 3 perguntas, só para no afã de você chamar a sua atenção. Primeira pergunta, será que eu encontrarei significado para a vida se abraçar todas as oportunidades profissionais, emocionais e relacionais que dizem que eu preciso? Então o mundo diz para você, olha, você precisa crescer profissionalmente, e você persegue esse desejo de crescer profissionalmente, mas no fundo o que você quer é encontrar um significado. O mundo diz, olha, você precisa dar vazão às suas emoções, e você persegue isso porque você imagina que isso vai dar algum significado. Você precisa de relacionamentos, e você persegue isso no afã de encontrar significado, e eu estou perguntando para você e quero que você pense. Será que eu encontrarei o verdadeiro significado para a vida se experimentar todas as sensações, prazeres e riquezas que estão disponíveis nesse mundo? Sabe, irmãos, talvez você ouça essa pergunta e fale, isso não é comigo. Eu queria que você não fosse tão apressado em chegar a essa conclusão. Porque embora em diferentes níveis, de alguma forma ou em algum momento, nós pensamos com a cabeça, a cosmovisão do mundo em que nós vivemos, porque nós não temos uma vacina contra isso, senão a meditação na Escritura Sagrada. Em algum momento você é tentado a pensar que você encontrará significado se você desfrutar das sensações, dos prazeres e das riquezas que o mundo oferece. Por isso você as persegue. Por isso você as busca.
por isso você as deseja, por isso você gasta seu tempo em busca delas, por isso você anela desfrutá-las. E a última pergunta: será que eu encontrarei significado da vida na simplicidade? Nós estamos falando de simplicidade. Eu estou dizendo para você, aqui já há 4 semanas, que a simplicidade é um caminho melhor para a sua vida. Que o Evangelho é simples e nos convida para uma vida simples. E o mundo diz o contrário. O mundo diz que a sua vida precisa de mais coisas, de mais bens, de mais experiências, de mais sensações, de mais e mais e mais. E você se exaure, você se esgota, você se consome, porque de alguma maneira, em alguma medida, você se rende a essa mentalidade do mundo, mundana nesse sentido, e você persegue nesse entulho que o mundo diz para você que vai te dar significado, o significado, e eu estou propondo para você. O que vai trazer significado para a sua vida é a simplicidade do Evangelho. E é claro, irmãos, nós lemos aqui, e a nossa meditação hoje vai se basear num texto de um estilo literário da Bíblia chamada literatura de sabedoria. E eu quero que você leia esse texto e volte para casa e leia Eclesiastes, como você já leu durante algumas semanas aqui. O pastor Rodolfo se desgastou examinando esse texto. Mas eu queria que você entendesse que a literatura de sabedoria é uma literatura produzida a partir da observação dos costumes, das práticas, da vida. A literatura de sabedoria é um convite à reflexão. Nem sempre você vai encontrar na literatura de sabedoria, os Salmos, os Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que são os livros de sabedoria, você não vai encontrar respostas prontas, você vai encontrar perguntas que desafiam a sua reflexão. E às vezes a gente tem dificuldade de ler os livros de sabedoria na Bíblia, porque a gente prefere as receitas prontas, a gente prefere as respostas prontas, a gente gosta de dogmas, a gente gosta de afirmações contundentes, e pensar dói, pensar muitas vezes desgasta, pensar inquieta a nossa alma. Então a gente prefere a receitinha de bolo, a gente prefere a cartilha, a gente prefere seguir o que alguém diz. Mas quando você chega no livro de Eclesiastes, você vai encontrar muitas perguntas. E você vai descobrir, lendo Eclesiastes, que muitas dessas perguntas não têm resposta pronta. Às vezes você fica inquieto, como muitos cristãos ficam, com aquelas perguntas assim, bem elementares. Com quem vou me casar? Será que essa namorada que eu estou namorando, ou esse namorado, é a pessoa certa para eu me casar? Qual é a vontade de Deus? Qual é a carreira profissional que eu devo seguir? O que eu estou fazendo está dentro da vontade de Deus? A gente se preocupa com essas questões, mas nem sempre, irmãos, nós estamos dispostos a refletir profundamente sobre elas. Nós gostaríamos que Deus mandasse um anjo e falasse: aceite este emprego, faça este curso, namore com essa pessoa. Quando a Bíblia nos ensina a ponderar, a medir, a pensar, a olhar os avisos, a prestar atenção nas placas que estão indicando o caminho, e nem sempre você vai ter uma resposta pronta do tipo: essa é a profissão que você tem que seguir, esse é o emprego que você tem que aceitar, essa é a esposa com quem você tem que se casar. Então a literatura de sabedoria nos desafia a pensar, nos desafia a refletir, nos desafia a olhar para a vida e, vivendo, descobrir o sentido e o significado. O livro de Eclesiastes, irmãos, é um livro complexo, né? O pastor Rodolfo, como eu já disse, gastou semanas aqui para expor esse livro, e eu estou aqui pretensiosamente querendo, num sermão, desvendar os mistérios de Eclesiastes. Não vou conseguir. Basicamente, eu defino Eclesiastes como uma investigação sobre o sentido da vida. Eu acredito que o escritor de Eclesiastes, que provavelmente foi Salomão, investiu tempo, investiu
a sua mente, investiu em pesquisa para responder essa pergunta: qual é o significado, qual é o sentido da vida? E o livro de Eclesiastes chama a vida, nessa dimensão em que nós estamos, de a vida debaixo do sol. Então, quando você lê Eclesiastes, e várias vezes essa expressão aparece, debaixo do sol, significa essa vida. A vida cotidiana, o dia a dia, aquilo que nós fazemos, o trabalho, a família, os amigos, os prazeres, os lazeres, a diversão, as lutas, as enfermidades. Então, a pergunta que o escritor de Eclesiastes busca responder é: há sentido na vida debaixo do sol? Há sentido no trabalho? Há sentido no prazer? Há sentido nas propriedades? Há sentido na família? Há sentido na vida? Há sentido na morte? E o livro começa com uma afirmação assim muito contundente. Ele começa já dizendo: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O escritor de Eclesiastes olha para a vida dos homens, olha para as escolhas que os homens fazem, olha para aquilo que os homens valorizam, e ele declara: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Em outras palavras, isso poderia ser traduzido assim: não há sentido em nada. Não há sentido naquilo que as pessoas fazem. Não há sentido no trabalho, não há sentido na família, não há sentido no prazer, não há sentido no lazer, não há sentido nos projetos, não há sentido nos sonhos. E ele vai investigando cada área da vida ao longo do livro. E aí você vai lendo o livro, né? Não sei você, mas eu vou lendo o livro e pensando: onde vai chegar, onde vai chegar, onde vai chegar? E a esperança é que no fim do livro nós encontrássemos uma frase assim: o sentido da vida é. Mas o livro não termina assim. O livro termina exatamente como nós lemos: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e anda nos seus mandamentos. Mas o autor de Eclesiastes não foi a única pessoa, não foi o único pensador que investigou o sentido da vida, né? Tem centenas, dezenas de escolas filosóficas, comportamentais, que vão em busca do sentido da vida. Na verdade, todo o pensamento humano gira em torno dessa questão: qual é o sentido da vida? Aí você vai para o cinismo, para o ascetismo, para o espiritualismo, para o agnosticismo, para o ateísmo, para o niilismo, para o existencialismo e todos os ismos que existem por aí, que anelam responder essa pergunta. E infelizmente ou felizmente, muitas dessas escolas chegam à conclusão que não existe sentido. E a conclusão que o autor de Eclesiastes chega: que debaixo do sol, de fato, não há sentido para a vida. Bom, e aí como é que você sai dessa encruzilhada? Você tem que olhar para o que acontece acima do sol, em uma esfera que não é apenas essa esfera material, em uma esfera superior. Por isso é que o texto termina nos remetendo para além do sol, para acima do sol. Porque a suma de tudo o que foi dito é: teme a Deus e anda nos seus mandamentos. O que o autor de Eclesiastes conclui é que se você viver apenas na esfera material, sua vida não encontrará significado algum. Você vai se matar, você vai se gastar, você vai adquirir, você vai acumular, você vai comprar, você vai gozar, e depois de tudo você vai olhar para a sua vida e dizer: para quê? Por quê? Para onde? Para quem? E por aí vai. Por isso,
eu amo os nossos símbolos de fé. Para quem não é presbiteriano, a igreja presbiteriana é uma igreja confessional. Isso significa o quê? Significa que aquilo que nós cremos está escrito, está declarado em alguns documentos, que nós chamamos de símbolos de fé. Nós temos 3 símbolos de fé, ou seja, documentos que sintetizam aquilo que nós cremos. A Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster. Então, se você quer saber o que um presbiteriano crê, você vai lá nesses documentos e lê. Lá fala o que nós cremos sobre a Escritura, sobre a igreja, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, sobre Cristo. Enfim, os temas dominantes da teologia. Mas eu quero me referir agora aos 2 catecismos da nossa igreja. Catecismo, para quem não está acostumado com a linguagem, catecismo é um livro de perguntas e respostas. Foram escritos para facilitar o trabalho pastoral. Então, quando o pastor visitava os crentes, ele não ia lá comer pão de queijo e tomar café, mas ele ia lá inquirir os crentes sobre o catecismo. Então, o pastor chegava e perguntava, pergunta 65 do catecismo, qual é a resposta? Então, a visita pastoral não era muito desejada, né? Dizem alguns que os pastores puritanos, quando marcavam visita na casa da família, era para passar o dia inteiro. De manhã ele conversava com as crianças para ver se as crianças sabiam o catecismo, depois ele almoçava e de tarde ele conversava com os pais para corrigir as falhas na instrução das crianças e na instrução deles mesmos. Então, era uma verdadeira inquirição teológica. E o Breve Catecismo e o Catecismo Maior de Westminster começam com a mesma pergunta: qual é o fim principal do homem? E a resposta é de uma simplicidade decepcionante para quem gosta de filosofia. Porque a resposta é assim: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, a razão pela qual você existe é para glorificar a Deus. Isso significa para tornar o nome de Deus conhecido, para anunciar quem é o Deus verdadeiro e para gozar, ou seja, para desfrutar da intimidade, da presença, da companhia desse Deus. Isto é o significado da vida. É para isso que a vida humana existe. Por isso, o autor de Eclesiastes termina o seu livro dizendo: de tudo que você ouviu, a suma é: teme a Deus e anda nos seus mandamentos. Mas eu quero, antes de entrar nas implicações do texto, acompanhar o texto aqui, fazer uma investigação, andar um pouquinho com o autor de Eclesiastes, sintetizar aqui 2 conclusões a que ele chega, para a gente poder aproximar daquele texto que nós lemos de maneira assim mais produtiva. E nessa investigação, a gente já aprende que essa discussão entre refletir e confiar vai nos conduzir a depositar a nossa confiança em Deus e aí encontrar sentido, ou a continuar inquirindo, perguntando e procurando um sentido. Em outras palavras, vou sintetizar isso de outra maneira: a vida não encontra seu sentido em 1000 reflexões filosóficas, em 1000 propósitos cheios de responsabilidades e direitos. Não, a vida encontra o verdadeiro sentido quando você aprende a confiar no Senhor. A Bíblia inteira é um desafio a que você confie no Senhor, que você confie nas promessas do Senhor, que você confie na instrução do Senhor, que você confie naquilo que o Senhor diz que você deve fazer, que você confie no Redentor que o Senhor enviou ao mundo, Jesus Cristo, o seu Filho, que você confie, que você descanse, que você espere. O problema é que nós preferimos refletir, perguntar, inquirir, do que confiar. Uma segunda observação que eu faço aqui no livro é que a vida não encontra sentido ou significado nas realizações das nossas mãos. Se você ler o Eclesiastes quando você voltar para casa, você vai ver que o autor de Eclesiastes, ele fez uma investigação
observando, mas ele fez uma investigação também vivendo. Lá no capítulo 2 de Eclesiastes, que eu acho que é assim, um capítulo emblemático, ele diz: eu resolvi experimentar tudo que a vida tem para oferecer. Dinheiro, prazer, tudo. Tudo eu experimentei, tudo eu vi, tudo eu vivi, tudo eu desfrutei, tudo eu fui lá e experimentei. Eu realizei, eu construí, eu edifiquei, eu levantei um império. E no final do capítulo 2 ele termina dizendo assim: mas tudo é vaidade. Jesus Cristo, nós meditamos no texto semana passada, disse que nós devemos observar os corvos que não plantam, não colhem, não guardam em celeiro e são sustentados por Deus. E devemos observar os lírios do campo, que são flores frágeis, mas cuja beleza não foi superada nem pelo mais rico rei de Israel, o rei Salomão. O que Jesus estava dizendo é exatamente a mesma coisa que o autor de Eclesiastes diz. O significado da vida não está na grandeza das suas realizações, mas em você se voltar para o seu Criador e descansar nos seus braços. O autor de Eclesiastes percorreu todas as escolas filosóficas, acumulou toda a experiência que era possível, observou o comportamento das pessoas, ouviu o argumento dos pensadores, leu os livros que estavam disponíveis, viveu as experiências que estavam acessíveis, e ele conclui: isso não trouxe significado para a minha vida. Para você entender as conclusões que o autor chegou nos versículos que nós lemos, a gente precisa fazer uma excursão agora de volta lá para a Mesopotâmia, para o Jardim do Éden. Vai ser rápida essa excursão, mas eu preciso voltar lá, para que você entenda que quando o homem foi criado, ele foi colocado num jardim plantado por Deus. Gênesis 2 descreve de maneira tão bonita que Deus plantou um jardim num lugar cercado de água, que tinha ouro da mais alta qualidade, que tinha pedras preciosas inigualáveis, e Deus, tendo plantado aquele jardim com todas as plantas mais extraordinárias, colocou lá a coroa da sua criação, o homem. Um lugar aprazível, um lugar maravilhoso, um lugar perfeito para o homem naquela condição. Diz o texto bíblico que Deus passeava pelo jardim na viração do dia. Viração do dia talvez seja uma expressão que significa naquela hora que a brisa sopra suave. Talvez eu pense assim que no fim da tarde, né? Sabe, quando dá aquela brisa boa, o sol vai se pondo. E o texto diz que Deus ia para lá para conversar. Sabe, não me pergunte como é isso, porque eu não consigo nem conceber. Eu só imagino que devia ser algo extraordinário. Mas um dia, diz a Bíblia que a serpente, mais sagaz dos animais, insinuou para o homem que Deus não era confiável, que Deus estava escondendo o jogo, que Deus não tinha contado toda a história, que Deus tinha proibido que eles comessem de determinada árvore, porque Deus não queria que eles fossem tão poderosos quanto Ele. Pois bem, como nós vimos semana passada, se instalou no coração do homem a desconfiança, e a desconfiança gera morte. Você conhece a história? Adão e Eva comeram da árvore que não era para se comer, e por conta disso foram expulsos. Ou seja, aquela relação perfeita, naquele lugar perfeito, de perfeita harmonia, foi quebrada. E o que aconteceu então? O homem foi para o exílio. O exílio é uma vida longe de Deus, o autor da vida. E nesse exílio, o homem busca o significado da sua vida.
E nessa busca de significado, o que o homem fez? O homem criou deuses, o homem construiu impérios, o homem experimentou prazeres, o homem ele erigiu monumentos aos seus feitos, o homem construiu templos, cidades, riquezas incontáveis, pensamentos profundos, mas o homem continuou sem saber qual é o significado da vida. E por isso o mundo está do jeito que está. Então eu quero propor uma tese aqui, e depois eu vou apresentar as conclusões do texto. Minha tese é o seguinte: viver com simplicidade é uma escolha daqueles que já descobriram que nada que o mundo apresenta oferece significado para a vida, mas o encontraram em Deus. Então, só vai optar e viver uma vida de simplicidade quem já descobriu que tudo que o mundo oferece não traz significado para a vida, mas Deus traz. E se Deus traz, e se Deus é tudo que você precisa para ter significado, você pode abrir mão do entulho. Você pode viver sem tudo que o mundo diz que você precisa, sem acumular tudo que o mundo diz que você precisa, sem experimentar tudo que o mundo diz que você precisa, sem perseguir tudo que o mundo diz que você precisa, porque você já descobriu que o significado da vida está em voltar para aquele relacionamento que o homem tinha lá no jardim. Porque é no Criador e na comunhão com o Criador que está o significado para a vida. Por isso, eu propus pensar hoje sobre o significado da vida na simplicidade. E 4 aplicações que eu quero fazer aqui. Primeiro, precisamos aprender sempre. E para aprender sempre, você precisa ser atento e humilde. Para entender isso, eu preciso voltar para 2 versículos que eu não li, que dizem assim, versículo 9, mais de 2. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Ou seja, o pregador, o homem que escreveu esse livro, era um sábio, mas ele acumulou conhecimento investigando, ele acumulou conhecimento prestando atenção, esquadrinhando, examinando, observando a vida das pessoas. E aí diz assim, procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Ou seja, ele teve a humildade de saber que, por mais sabedoria que ele tinha, ele precisava transmitir esse conhecimento de alguma forma que fosse compreensível. E o que ele fez? As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados a sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. Em suma, lendo esses versículos, o que eu quero dizer para você que a vida é um contínuo aprendizado, e se você desprezar a oportunidade de ouvir e de aprender, você não vai encontrar o significado para a vida. Então, a primeira implicação disso que eu digo para você é para você não andar desatento para as lições que a vida dá. O texto diz que o pregador esquadrinhou, ele observou, ele olhou como as pessoas agem, como as pessoas vivem, as escolhas que as pessoas fazem. E sabe, irmãos, ele prestou atenção nos avisos que a vida dá. Eu disse isso aqui, que você não vai ouvir um anjo falando com quem você vai casar, que emprego você tem que ter, onde você tem que morar, qual empresa você tem que trabalhar, se você deve fazer isso ou se você deve fazer aquilo. Mas a vida nos oferece inúmeros indícios, inúmeros avisos. A palavra de Deus está cheia de instrução e nós precisamos acumular essa experiência de vida
para que nós não tomemos decisões erradas e para que nós não escolhamos aquelas coisas que nós achamos que vão nos dar significado, quando na verdade não darão. Para isso é preciso ser humilde. É interessante que o pregador ele usa duas figuras aqui, né? Ele diz que as palavras dos sábios são como aguilhões. Sabe o que é um aguilhão, não sabe? Não? Para quem não sabe, aguilhão é um instrumento de metal, de ferro, que se usa para instigar o movimento dos animais. Então, se você já foi na fazenda, está lá o gado no curral e você quer que o boi entre naquela porta. Não adianta chegar lá e fazer um discurso para o boi, senhor boi, por favor, o senhor podia entrar naquela porta ali, por gentileza? Porque aquela é a porta que o senhor tem que entrar, porque o senhor tem que tomar vacina e tal, não sei o quê. Não, você precisa de um aguilhão, é um ferrão. E o ferrão é para cutucar. O que o autor está dizendo é que as palavras dos sábios são estes instrumentos que nos estimulam a seguir em frente, que nos fazem sair do comodismo, que nos levantam do banco, porque a nossa tendência é encostar, a nossa tendência é descansar, a nossa tendência é nos acomodarmos, mas as palavras do sábio que nós ouvimos, que nós aprendemos, que nós prestamos atenção, elas nos levantam do comodismo, mas elas também são pregos bem fixados por sentenças coligidas. Você precisa de empurrão, mas tem hora que você precisa de segurança, estabilidade. Então as palavras dos sábios, elas empurram na medida certa, e elas dão a segurança e a estabilidade na medida certa. E onde é que estão essas palavras dos sábios? Estão no seu livro, ou no seu aplicativo, ou no seu computador. Mas as palavras dos sábios precisam ser lidas, precisam ser interpretadas, precisam ser conhecidas. E sabe, muitas pessoas assumem uma atitude arrogante e destrutiva. Isso é até uma redundância, né? Porque toda arrogância é destrutiva. O próprio provérbio de Salomão, uma literatura de sabedoria, diz que o orgulho precede a ruína e a altivez precede a queda. Então nós, na nossa arrogância, não queremos prestar atenção no que os sábios dizem nos seus livros, na palavra de Deus, porque nós achamos que sabemos tudo, nós achamos que conhecemos tudo, nós pensamos que sabemos qual é o melhor caminho, qual é a melhor escolha, qual é a melhor decisão, nós nos sentimos autossuficientes, autoconfiantes, e o orgulho precede a ruína, e a altivez precede a queda, e a falta de humildade nos condena a uma peregrinação incansável em busca de um significado que nunca vai ser encontrado enquanto você não se dobrar, não se render e não aprender. Segundo, maravilhe-se com Deus, contemplando e sendo arrebatado. Eu pus arrebatado entre aspas aqui, porque não é arrebatado no sentido popular, mas é arrebatado no sentido poético da palavra. Ser arrebatado é ser tomado por uma admiração, é ser absorvido pela consciência da beleza de Deus. O autor diz assim: de tudo que você ouviu, a suma é teme a Deus. Geralmente quando a gente ouve essa palavra, teme, a gente associa essa palavra sempre com o seu aspecto mais negativo. Temer é ter medo, é ter receio, é ter um respeito solene. E é verdade, temer é isso tudo mesmo. Mas eu acredito que o autor está usando essa palavra num sentido mais positivo aqui. Porque junto com temer, ele logo acrescenta obedecer. Então, na minha modesta opinião, eu preciso ler essa palavra temor aqui,
Não no sentido que geralmente eu atribuo a ele, mas no sentido positivo de olhar para Deus, olhar para as obras de Deus, olhar para o que Deus fez, que está dito na sua palavra, e se maravilhar, e me maravilhar, me deliciar. Então, temer a Deus, meu querido, é você admirar a Deus com o seu coração. Sabe, irmãos, às vezes nós falamos de Deus de uma maneira tão fria, parece que Deus está tão distante, parece que nós não aprendemos a beber desse deslumbramento, parece que quando a gente lê a Bíblia está falando de coisas tão distantes, tão longe. Quando eu leio o Salmo 23, né, que os crentes tudo sabem de cor, quantas vezes você parou para se deleitar, para se maravilhar no fato de Deus ser o seu pastor, e sendo Ele seu pastor, você não tem necessidade de mais nada? A gente gosta de ler o Salmo 23 como se fosse uma promessa, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí o crente se enche de ânimo e fala, está vendo? O Senhor é meu pastor, eu vou ter tudo que eu quero. Mas não é isso que o Salmo diz. O que o Salmo diz é, se o Senhor é o meu pastor, ou sendo o Senhor o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Ele me alimenta, Ele me guia, Ele me conduz, Ele me recebe na sua presença. Do que mais eu preciso? Mais tarde Davi, no Salmo 16, ou antes, né, no Salmo 16, Davi diz, eu não possuo outro bem, Senhor, senão a Ti somente. No Salmo 131, Davi diz, Senhor, eu não estou procurando coisas grandiosas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Eu sou como uma criança que fica quieta nos braços da sua mãe. Eu sou como essa criança, eu quero ser essa criança, eu quero descansar nos seus braços. Foi isso que faltou lá no Éden, esse maravilhamento com Deus, porque o diabo sujeitou ou sugeriu ao homem que Deus não era confiável, que Deus não era tão maravilhoso assim. Se você não confia no caráter de Deus, você vai duvidar que Ele cuidará de você como Ele cuida dos corvos, ou que Ele vai embelezar você como Ele embeleza os lírios, ou que Ele vai prover para você o que é necessário, porque você perdeu a capacidade de maravilhar-se, de deleitar-se, de olhar para Deus e fazer dEle o fundamento da sua caminhada, como disse o autor de Hebreus, lá no capítulo 12. Ele diz assim, para você caminhar como os heróis da fé do capítulo 11, lembra o capítulo 11, o capítulo da fé, conta a história dos heróis e tal, não sei o quê. E aí no capítulo 12 começa, então nós temos a rodear-nos essa grande nuvem de testemunhas. E o que eu faço então? Eu me desembaraço de todo o peso e do pecado que me assedia, e eu faço o quê? Eu olho firmemente para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Sabe, irmãos, eu vejo esse texto, eu não leio esse texto como se Jesus fosse o alvo que está lá na frente, eu vou. Não, eu vejo esse texto como um convite a você se maravilhar com o que Jesus fez, com quem Jesus é, com o quanto Ele te ama, com o quanto Ele cuida de você, com o quanto Ele já fez, com o quanto Ele já agiu nesse mundo e na sua vida. Mas sabe, irmãos, o que é triste? Nós ficamos fascinados com um carro novo, com a mobília nova, com a casa nova. A gente fica fascinado com a roupa nova. Nós ficamos admirados do sucesso, da riqueza, da abastança, da fartura. E Deus parece tão pequeno, tão insignificante. E porque Deus é tão insignificante, a gente precisa encontrar alguma coisa que tenha significado. Temer a Deus é transformar essa admiração em devoção. Eu gosto da palavra devoção, irmãos, porque a palavra devoção, ela implica em dedicação, intimidade, confiança, admiração. Ser devoto é entregar-se confiantemente ao objeto da sua devoção. Por isso é que você vê, por exemplo, algumas pessoas que são devotas de algum santo, elas fazem tudo.
elas se sacrificam, fazem peregrinações, fazem penitência, porque devoção é isso, é uma entrega confiante. Eu não preciso ser devoto de nenhum santo, porque eu posso ser devoto do Deus Criador dos santos, do Deus Criador do universo, daquele em quem tudo está, de quem tudo eu recebo, aquele que fez tudo por mim e que não se recusa a me dar mais ainda, e sempre na medida exata da minha necessidade. Temer a Deus, então, irmãos, é admirar a Deus e devotar-se a Ele, entregar-se a Ele, servi-lo, cultivar intimidade com Ele. Sabe, quando você está apaixonado, você é um devoto da pessoa amada, não é? Pensa lá, lembra do seu tempo de namoro? Tem uns namorados rindo aí, né? E você namora, e você não faz contas, você não põe limites, você não se preocupa com a segurança, né? Namorado aqui em São Paulo, chega em casa 1h da manhã, parecendo que estava passeando na cozinha. Não tem medo de nada, tem coragem de tudo. Tem disposição para tudo. Fica horas no telefone, depois de ter ficado o dia inteiro junto. Passa a noite inteira conversando. É uma admiração quase sagrada. Sabe, irmãos, essa devoção, não essa devoção apaixonada desse jeito, mas é desse tipo de devoção que nós precisamos cultivar na nossa relação com Deus. Terceiro, atente ao que Deus diz. Deus tem tanto a dizer e ensinar e nem sempre o ouvimos. Então, no polo positivo, o autor diz assim: a suma é, teme a Deus, admire-o, devote-se a Ele, deleite-se na sua grandeza, na sua majestade, na sua beleza, confie nele, entregue-se a Ele. Por outro lado, atente ao que Ele diz, guarde os seus mandamentos. De novo, a gente lê esse texto quase sempre de uma maneira negativa, e a gente acha que mandamento é aquilo que Deus proíbe. E parece que Deus é aquela criatura assim, que tudo que é bom, Ele diz que engorda. Tudo que dá prazer, Ele diz que é errado. Como se Ele fosse aquela criatura avessa à alegria e à felicidade. Meus irmãos, está na moda agora ficar vendo o pôr do sol, né? Eu fico vendo nas redes sociais, né? O povo vai para um lugar assim, acende uma fogueirinha e fica vendo o pôr do sol. Mas quantas pessoas estão indo lá ver o pôr do sol, mas estão vendo mais do que o pôr do sol? E o que é ver mais do que o pôr do sol? É ver o que o salmista diz no Salmo 19. O sol, como um noivo que sai em procissão para o casamento, percorre o seu caminho, e a sua beleza vai de uma extremidade até a outra, e nada foge do seu calor. Então, quando você vê o pôr do sol, o que você precisava enxergar é a bondade de Deus. Deus está falando com você, que Ele cuida de você, que Ele preserva o mundo por você, que Ele amou você a ponto de enviar Jesus Cristo. E nós precisamos guardar os mandamentos de Deus, porque Deus quer o seu bem, então você precisa confiar. Quando Deus diz que você deve fazer alguma coisa de um certo modo, é porque Ele quer o seu bem, porque Ele sabe que aquilo é o melhor para você. Se você admira alguém, você quer agradar aquela pessoa, não é assim? Por que a gente não faz a mesma coisa com Deus? A gente vem aqui, canta que ama a Deus, e a gente ama a Deus mais do que tudo. Aí quando a gente chega em casa e lê a Bíblia, e Deus diz para a gente fazer alguma coisa, a gente diz, não. Aí não. Isso não. Desse jeito não.
Guardar a palavra de Deus aqui é a mesma raiz da mesma palavra lá de Deuteronômio 6, o Shema. Ouça, atente, medite, assimile, se aproprie. Deus quer o melhor para você. Guardar os mandamentos de Deus, porque Deus estabelece os melhores caminhos para a sua vida, então siga esses caminhos. Jesus disse certa vez para os seus discípulos: as minhas palavras são espírito e são vida. Se você ouvir as minhas palavras, você vai ter a vida eterna. Se você seguir as palavras de Cristo, você vai ter comunhão com Deus. Então, guardar os mandamentos não é aquela tensão que muitas vezes a gente fica de obedecer. É claro, você tem que obedecer mesmo, porque Deus é o legislador, e se Ele diz, Ele deve ser ouvido, mas a gente precisa virar esse disco e exercitar a fé quando a gente lê a Bíblia. E quando a gente crê na Bíblia, e a gente crê na bondade de Deus, e a gente se maravilha com Deus, eu vou ler os mandamentos de Deus não como algo penoso, mas como a boa vontade de Deus para a minha vida. E é curioso, né, que quem é pai sabe, a gente que é pai passa a vida inteira tentando provar para os filhos que quando a gente diz não para eles é porque a gente quer o bem deles. Os filhos acreditam? Não. Mas você acreditava nos seus pais? Também não. A gente acha que os nossos pais queriam controlar a nossa vida. Queriam provar que eles mandam, eles é que sabem, eles é que dizem, eles é que põem arroz na panela, eles é que pagam as contas, eles é que cuidam da casa, então você tem que obedecer. Sabe, a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente olha para Deus e pensa exatamente o que o diabo queria que Adão e Eva pensassem. Deus é um tirano. Ele sabe que aquela árvore lá, a única árvore que ele falou que não pode comer, é a melhor. Porque Deus não quer que você tenha o melhor, Deus quer que você coma o restolho. E você acredita no diabo. E você segue o diabo. E por isso Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, uma frase chocante, que toda vez que eu leio eu fico chocado, não sei se você fica, devia ficar. Paulo diz assim: quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós vivíamos para satisfazer a vontade do diabo. O diabo era o nosso senhor. O diabo é que ditava as regras da nossa vida. Aí você é alcançado pela graça, Deus revela-se a você como um Deus amoroso, que envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por você, que faz tudo por você, e que diz: meu filho, anda nesse caminho. E você diz: não. O diabo é que está certo. O Senhor está querendo me privar do que é bom nessa vida. O Senhor está querendo me negar os prazeres dessa vida. Quando na verdade é exatamente o contrário. Deus quer nos dar o que realmente é prazeroso nessa vida. O que realmente tem valor nessa vida. Por fim, Salomão nos instrui que escolhas e atos têm consequências. E buscar o significado para a vida longe de Deus é condenar-se à insignificância. Eclesiastes 12:14 diz assim, o último versículo: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Jesus repetiu essas mesmas palavras quando ele disse que não há nada escondido que não será revelado. Bom, eu estou tentando fazer você olhar para o texto de uma maneira mais positiva, né? E de novo aqui, eu quero que você olhe para os avisos de Deus de maneira positiva. Sabe o que acontece? Eu não sei, mas eu já vi e eu já tive essa sensação no passado. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais, que eu estou ficando velho. E acho que um pouco mais sábio.
Mas quando a gente lê Jesus falando assim, que o que foi dito às escondidas vai ser dito no airado, ou que Salomão diz que Deus vai trazer as obras escondidas das trevas, quando eu era menino, eu ouvi muito isso. E eu acho que por isso eu fiquei assim meio impressionado, que no dia do juízo, nós vamos sentar numa grande sala de cinema e vai passar o filme da sua vida. Tipo assim, Luciano Huck. Essa foi a sua história. Sabe, e eu ficava com medo. Meu Deus, mas vai passar essa parte aqui também? Esse capítulo aqui também vai passar? Né? Sabe, a gente lê esse texto e a gente fica pensando assim, que, sabe, isso é até orgulho, porque você queria chegar no dia dessa sessão de cinema e o seu filme, isso é um filme de herói. Um filme assim, tipo Arnold Schwarzenegger, né? Um filme que você é o mocinho, que você nunca fez nada errado, que você é o sujeito impoluto. A gente fica pensando em pecar até no dia do juízo, né? Porque isso é orgulho. Mas o propósito desse aviso aqui do pregador não diz respeito tanto ao dia do juízo, mas diz respeito às escolhas que você faz agora, hoje. Em outras palavras, as escolhas erradas que você faz agora trazem consequências agora. E é verdade que muitas delas trazem consequências que perduram a longo prazo. O que o autor está dizendo é o seguinte: meu filho, de tudo que você ouviu, o resumo é: teme a Deus, anda nos seus mandamentos, porque Ele conhece você. Sabe aquelas coisas que você faz escondido de todo mundo, que você acha que ninguém viu? Deus viu. E sabe o que é pior? A única pessoa de quem você queria esconder, ou precisava esconder mesmo, é a pessoa que vê tudo. Sabe por que adianta esconder do pastor? Por que adianta esconder do presbítero, esconder do marido, esconder da mulher? Sabe, um dia eu encontrei uma pessoa na rua, que era membro da igreja, e foi uma cena tão engraçada que eu fiquei sem graça. Sabe aquela vergonha alheia assim? A pessoa estava fumando assim, tranquila, né? Não vou entrar no mérito de fumar. Não. A pessoa estava fumando e ela achava que fumar era o pior pecado do mundo. E de repente eu cheguei. Gente, se tivesse dado tempo, ela tinha engolido o cigarro. Sabe, e a pessoa ficou desorientada, desesperada. O que eu faço? O pastor me viu fumando. Sabe, e eu fingi que não vi, né? Porque eu fiquei com vergonha da cena. Sabe? Porque o justo juiz está vendo. Então não precisa passar um filme. O filme já está passando. O meu já está no capítulo 53 e 10 meses. E Deus está vendo dia a dia, dia a dia. E por que Deus diz isso? Para você prestar atenção, meu filho. Deus está te avisando, Deus está te mostrando, Deus está insistindo com você. Deus há de trazer a juízo, então você precisa ser criterioso nas suas escolhas. Como eu falei, não é juízo final, é juízo final também, mas eu quero que você olhe por outra perspectiva. É o juiz aqui, é o juiz agora, é a consequência agora. Não existem escolhas sem consequências, não existem atos sem consequências, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Algumas das consequências começam aqui e vão pela eternidade afora, e Deus nos livre delas. Mas algumas que começam aqui já são muito ruins, já são muito penosas, já são muito dolorosas. Então por que eu vou deixar de ouvir o Deus que quer o meu bem, o Deus que eu admiro tanto, o Deus que me ensina a aprender sempre, o Deus que me deu uma palavra que quer me mostrar o melhor caminho? Por que eu vou ser um filho tolo que vai continuar ouvindo as mentiras do diabo?
Concluindo, 4 conclusões aqui para você. Primeiro, não se deixe enganar. O significado da vida não está nas complexas realizações, mas na simplicidade da intimidade com Deus. Vou voltar lá na minha tese. Quem escolhe a simplicidade é porque já descobriu que o significado da vida não está nas coisas, mas em Deus. Então, para que ser enganado? Para que entulhar sua vida de coisa que não vai trazer o significado para você? Segundo, não endureça seu coração ou feche seus ouvidos. Ouvir, aprender e crer será sempre o caminho. O Deus da Bíblia é um Deus que fala, e um Deus que fala precisa ser ouvido. E Ele fala na sua palavra. E se você não ouvir a palavra de Deus, você vai continuar batendo a sua cabeça aí pelo caminho por onde você for. Medite sobre a grandeza e beleza de Deus. É no maravilhamento que encontramos sentido, pois Deus é o nosso Criador e o nosso alvo. Primeira pergunta do catecismo: qual é o significado da vida? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Por fim, tenha cuidado com as escolhas que faz. Se você escolher mal, não poderá esperar encontrar significado para a sua vida. Escolher mal significa escolher qualquer coisa que não seja a intimidade com Deus. Qualquer coisa que não seja a presença de Deus. Qualquer coisa que não seja relacionar-se com Deus. Isso é escolher mal. Isso é eleger aquilo que não tem em si o poder de dar significado à sua vida. Portanto, simplicidade. Simplicidade da intimidade com Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço porque a sua palavra é cheia de instrução, ela é a verdade, e o Senhor nos ama e quer o melhor para a nossa vida. Nos perdoa, Deus, quando nós duvidamos disso. E nos limpe, e nos purifique, e nos transforme. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.